E essa fusão, ela é mantida durante toda a vida, se não houver nenhuma problemática de separação. Agora, depois de 24 anos, nesse caso específico aí, talvez a gente não saiba a evolução, mas parece que a mulher não queria mais a relação, ou haveria alguma coisa, vamos dizer assim, que o deixasse absolutamente perdido em relação a essa perda dela. No momento que isso acontece, por causa dessa fusão tão grande, a perda dela ou a perda do outro é tão forte que eu posso perder a minha vida. Eu me lembrei daquele exemplo que eu dei do rapaz que perdeu a mulher e dizia para mim, olha, não adianta me tratar porque eu já morri, só meu corpo não sabe, eu não vou me matar. Mas depois de 8 meses surgiu um câncer violentíssimo que matou ele em 6 meses. Então, essas perdas chamadas catastróficas são tão densas como se eu perdesse partes de mim, do meu ego, da minha energia, Sim. de todo o sentido da minha vida. E aí eu posso me matar. Mas isso são casos bem mais raros, né? Porque o normal é aquele chantagista vagabundo que deixa a pessoa em estado de alerta e depois um dia acontece separação, 4 semanas depois está casado com outra. A maioria fica fora do feminicídio ou do suicídio, ou do assassinato do parceiro, da mulher, ou Uhum. coisa assim. Por quê? Porque esses são os casos mais dramáticos em que essa pessoa faz o que a gente chama de fusão com o outro. Sim, é um Então, caso se o outro raro. me deixa, Uhum. é como se tu estivesse arrancando um braço. Eu me lembro de um caso assim, que era um amigo, que era casado com uma mulher, que viveu um tempo grande, se separou, ele vivia, casou de novo, ele era um alto funcionário na época, eu acho que da Petrobras, e durante uns 10 ou 15 anos, depois dessa separação, ele viveu uma vida razoável, não teve filhos. E depois de um tempo me encontrou e disse assim, eu não tenho mais sentido, aquela mulher me deixou uma marca em mim, e, e 2 anos depois deu um tiro na cabeça. E eu tenho certeza que, apesar dele ter aguentado uns 10, uns 20 anos sem ela, ela nunca deixou de ser uma parte importante dele. Porque ele me Pois é. falou, eu não tenho mais sentido de vida, Mas, eu doutor penso até em Maia, morrer. Aí eu digo, não, isso não é uhum, bobagem, tu já passou claro. tanto tempo, né? O cara Mas, depois doutor de um ano Maia, mais ou menos. eu fico pensando o seguinte: o peso da culpa de uma mulher dessas, que não tem nenhuma, nada a ver se a pessoa é sequelada e ele elegeu ela como parte, como um braço, como uma perna. Só que eu não quero ser o teu braço, eu não quero ser tua perna, então vai botar uma prótese, né? E de repente a pessoa realmente toma a atitude mais perversa contra ela mesma, que é tirar sua própria vida, e daí a pessoa fica com aquela culpa. Isso é muito louco. Claro, essa mulher provavelmente ficou surpresa dele optar pelo suicídio. Mas para optar pelo suicídio é que a vivência de perda e de sem sentido existencial e não possibilidade nenhuma de ir adiante na vida é uma vivência que quase todos os suicidas têm um pouco antes de cometerem o Sim, suicídio. daí eles vão pegar um gatilho. A fulana me Esse deixou, eu perdi o emprego, eu furei um olho, então vou me matar. Ele precisa de um motivo. Pode ser é o motivo. qualquer coisa, porque ele já é um suicida. E essa dor psicológica é tão grande que tem pessoas que preferem trocar a dor psicológica pela dor física. Então, pessoas que se cortam, se Uhum. mutilam, para conseguir trocar a dor da angústia, do sem sentido e do vazio e do tédio Que por horror, dor cara. física, porque aí eu aguento mais. Uma vez nós convivemos com uma pessoa que se jogou na frente de um carro e depois ficou com problemas de perna, braço, para caminhar, tinha que usar tipo não era muleta, era tipo um andador. E ele era jovem, ele fez aquilo e daí porque houve uma ruptura emocional, ele fez aquilo.
Depois, mais tarde, já mais velho, ele dizia: por que que eu fiz aquilo? Eu queria só castigar a fulana. E, no entanto, Ele a fulana castigou a seguiu a vida angústia dela, dele, ele destruiu a vida dele. castigou ela dentro dele. Dentro Foi dele só, porque pela ela seguiu a angústia vida. de não conseguir se separar dela. Então, eu preciso sair disso, então eu tenho que fazer alguma coisa. E até depois de haver um acidente ou coisa assim, psicologicamente a pessoa se sente melhor, um tanto culpada ou chateada com a lesão que ficou, mas tu vê que não tenta se matar de novo, né? Uhum. Não, mas é por isso, é aquele momento que às vezes a família nem ninguém percebe que a pessoa está nessa ruptura, porque isso é uma ruptura mental, né? Por isso que nesse momento, quando uma pessoa diz que vai se matar, tu fica atento, porque se eu consigo ultrapassar esse lugar com um apoio, ou até uma internação, ou até uma terapia mais densa, se eu consigo passar esse momento, eu consigo superar. Agora, se eu não tiver uma ajuda Uhum. e ninguém se aproximar nesse momento, então nós temos os suicídios que estão Que é altíssimo o número, né? altíssimo. No Japão, por exemplo, a quantidade de suicídios é enorme, porque a sociedade. Vazio. Agora eu estava vendo uma reportagem na Folha de São Paulo em que faz 30 anos que os primeiros brasileiros foram para lá. Esses que iam não precisavam aprender japonês, então porque trabalhavam. Agora, para crescer, tinha que aprender japonês. E os filhos, que agora já têm netos, eles já têm netos, só falam japonês e não conseguem se comunicar com os pais. E um pai quer se abraçar na filha, a filha diz para quê? Porque não é costume do Japão o abraço. Uhum. Então está dando um problema, porque agora são, parece que quase 300 mil brasileiros, e já da terceira geração. E se criando uma problemática incrível, porque a língua japonesa para aprender é uma dificuldade enorme. E tem crianças que eu sou teu pai, eu falo português e a criança fala japonês. Como é que eu vou me comunicar com o filho? Eu fiquei espantado até de uma Sim, um coisa choque tão. de gerações e de cultura total. Tu vê, o teu filho com 15 anos fala só japonês e tu não fala japonês e só português. Como é que vai ser o contato? E mora contigo. No Japão. No Japão, e são 300 mil Não, mas a pessoa brasileiros. ficou no Japão e não É aprendeu assim, eu japonês. cheguei no Japão e fui Ah, trabalhar. Então, na fábrica tem algumas frases em português que me dão condições de eu me situar ali. E como eu vivo no grupo de brasileiros, eu continuo falando português. Mas o os meu filhos filho, não, claro. o filho do meu filho, para chegar mais alto no Japão, na escola tem que aprender japonês. Sim. Mas aí, eu não falo japonês, não entendo japonês. Como é que eu vou ajudar uma lição de casa para o meu filho? Como é que eu vou conversar sobre ele, sobre sexo, ou como é que é a vida? Uhum. Então, Nem uma futebol não cisão, conversa. Nada. eu fiquei espantado com a cisão entre as gerações mais jovens e as mais velhas lá. E eu tô espantada uma pessoa ficar 15 anos num país e não aprender o idioma. E aí esse é um ponto. Por quê? Porque é muito difícil e o trabalho que eu faço, na Hum, fábrica que eu faço, é estável e eu sim, convivo com o grupo de brasileiros. que Eu não loucura. preciso, então, aprender japonês, porque eu estou sempre Uhum, ali com a minha turma que veio comigo. sim, Mas os meus filhos e os filhos dos meus já era, filhos vão se aproximando do Japão. claro. Bea, manda um alô para Jussara na Espanha. Ô, Jussara, grande Jussara, um abraço para ela, um abraço para Silvia. E estamos sendo ouvidos lá na Espanha, em Palma de Maiorca. Ah, pois é, como é que foi o churrasco do domingo? Tava bom, nossa, tava muito bom, só faltou a sua presença. Tá bom. Sério? Tenho certeza que o senhor ia gostar também. Pessoal Vamos ver se na bem, próxima vez né, na eu próxima, compareço. tranquilamente. Vai comparecer, sim. Então, né? Como é? Eu estou aqui buscando a Lúcia. Ela diz:
Bom dia, doutor Maia Beia. Eu tenho esta relação com a questão de fezes. Se estou triste, não consigo. E se nervosa, é como se tomasse um laxante. E sonho muito, já fui ao médico, ao psicólogo, é emocional. E ela diz que ultimamente... A Lúcia vai ter que consultar com essa junguiana aí das fezes. Pois é, não, mas sabe que eu acho que de repente até seria interessante ela fazer, porque ela diz que ultimamente se ela fica nervosa, ela chega a desmaiar. Então tem que procurar uma coisa está vendo a Lúcia aí que... Procurar um atendimento, né? Conversar com um psiquiatra. Ontem eu acompanhei uma pessoa num atendimento de psiquiatria, assim, imediato. Como é que a gente chama? Urgência. Urgência psiquiátrica, lá na Clínica São José. Acompanhei a pessoa e o psiquiatra que atendeu, uma pessoa muito bacana, muito legal. Acho que ficou bem clara a situação, né? Porque tudo é circunstancial, mas tem que às vezes ter um remedinho, alguma coisa para a pessoa poder passar por essa circunstância. E eu sou assim altamente parceira do seguinte: se tem um remedinho, se tem um comprimido que foi estudado, foi feito, foi analisado e te ajuda nessa, sabe, nessa tempestade emocional que tu está passando, toma, pô. Isso não significa que tu é doente, nem que tu é débil mental, nem nada. É porque tu estás passando por uma situação emocional grave. Então as pessoas têm que entender que a pessoa vai tomar aquele remedinho durante um período, e se tiver que tomar a vida toda, por que a gente pode tomar porque tem pressão alta, porque tem diabetes, porque tem isso e aquilo, e não pode tomar porque tem problema emocional? Isso é um absurdo. Então, aí tu tocou no que é chamado psicofobia. Se eu vou no médico normal, clínico, por alguma razão física, não há preconceito nenhum. Agora, se eu tenho uma dificuldade psicológica urgente, uma perda, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia excessiva por alguma razão, por que aí o médico passa a ser um perigo? Porque eu aí posso pensar que eu estou ficando louco. Absolutamente nada. Eu vou procurar também um auxílio para ultrapassar aquela situação difícil e depois ver o que realmente aconteceu comigo. Sim, como se fosse pressão alta. Sabe, uma coisa normal. Mas não, quando se trata da mente, parece que outro é sempre aquele feijãozinho com arroz, então tu tem que ser internada. O que vão pensar de mim se eu me abrir? Isso, grande coisa, dane-se os outros, hein? Bom, mas a Lúcia diz assim, ó, porém depois que fiz o curso com a Bea, isso melhorou e perdi o medo. Olha, mas tá aí, então, né? Tu vê que... Mas ela fez, ela também fez psicanálise. Sim, ela se tratou um tempo, né? Se tratou, Mas é isso que nós temos que bater, sabe? Vai procurar um terapeuta, vai procurar um médico, como tu procura quando tá com qualquer tipo de problema, de doença. Qualquer tipo de alguma que está fora do normal, procura um especialista. Essa coisa baseada assim numa espécie de confissão, o efeito é chamada catarse, quer dizer, eu jogo para fora tensões. A metáfora é a catarse pode ser entendida como evacuação, como micção, quer dizer, eu jogo para fora o que não está prestando em mim. E eu posso jogar para fora, assim como nós estamos falando da evacuação, da micção, através da verbalização. Eu jogo tensões através das coisas que eu falo, sinto e acho que estão me incomodando. Por que, então, o preconceito? Sim. Aliás, isso tem uma história, não tem? Ou sempre foi assim justamente por ser essa fantasia que todo mundo tem medo de ficar louco? Não, é que a loucura no passado ou era entendida que o cara era um xamã, ou que o cara era completamente alienado da sociedade. Então as terapias no século XIX, XVIII, XIX, eram terapias horrorosas, assim, botavam um cara psicótico a tomar banho frio, rígido, quer dizer,
Ele tinha que voltar a se enquadrar à sociedade normal e a